Muito bem, muito obrigada e antes de mais as boas-vindas a todos os que se juntaram a nós nesta tarde de quinta-feira para o nosso It's Time to Talk About deste mês de abril. É sempre um gosto contar com a vossa presença e com a vossa colaboração também na fase de perguntas do fórum para que estas iniciativas continuem a ser dinamizadas e do interesse de todos. O tema que hoje aqui nos junta parte de um pensamento que é este: There is no such thing as a commodity, all goods and services are differentiable. Vamos depois ter uma sessão dedicada aos serviços partilhados TIC da ESPAP-IP, do bazar ao mercado gourmet de serviços. Este é o tema de hoje. No entanto, no próximo dia 24 de maio, neste caso é numa terça-feira, vamos ter mais uma sessão de It's Time to Talk About e em maio vamos contar com a presença de Vasco Vaz. Ele é consultor do Centro Nacional de Cibersegurança e responsável pelo projeto de desenvolvimento do quadro nacional para a certificação de cibersegurança e pelas atribuições do CNCS. Esta é uma questão que está definitivamente na ordem do dia. Já todos nós, de uma forma ou de outra, nos confrontamos nos últimos meses com estas questões e com a fragilidade da maioria das empresas, porque, lá está, por mais preparadas que estejam, tudo se torna cada vez mais ameaçador. E por isso mesmo este é o tema que nos vai reunir no próximo mês: edificação do quadro nacional de certificação em cibersegurança, com enfoque nos temas da certificação, no respectivo enquadramento europeu, no modelo de governação e no Decreto-Lei 65/2021. E tudo isto também tem estado sujeito a mudanças bastante recentes. Esta sessão, e como todas, contam com a reflexão e com o debate moderado pelo vogal da direção do IRSMF, António Bento, que nos vai então acompanhar em maio, mas também hoje. Neste caso, vou passar a dar as boas-vindas também à Fátima Santos, que é hoje a nossa oradora convidada, Head of IT and Operations na ESPAP-IP, Shared Services. Tem um Executive MBA pela mais antiga escola de negócios de Portugal, a AESE, com uma carreira de 20 anos na Europa e na Ásia e responsabilidade na resolução de grandes desafios de TIC que hoje vamos perceber que são cada vez maiores, mais abrangentes. Atualmente lidera uma equipa de 70 profissionais, tendo um profundo conhecimento de compras públicas e das necessidades da governação e da implementação de soluções inovadoras no domínio das TIC. E vai partilhar connosco o seu conhecimento. Fátima, muito boa tarde, muito obrigada pela disponibilidade para estar connosco, para estar com o ITSMF nesta nossa sessão do It's Time to Talk About. A partir de agora, o ecrã é seu e somos nós que ficamos gratos pelo que vai partilhar connosco na próxima meia hora aproximadamente. Seja muito bem-vinda, muito obrigada. Obrigada, Daniela, pelo vosso amável convite de conseguir partilhar e permitir partilhar a nossa experiência na ESPAP, neste caminho que temos vindo a trilhar. Escolhi este tema porque acredito e espero conseguir transmitir-vos isto nestes momentos, de que de facto esta ideia de como é que nós nos conseguimos diferenciar e diferenciar aquilo que partilhamos, e neste caso na ESPAP partilhamos serviços partilhados. O nosso core business são serviços partilhados na área das tecnologias de informação, e eu vou passar aqui alguns slides mais rapidamente, que são os slides institucionais. Portanto, a ESPAP, e não é aqui deste lado, peço desculpa. A ESPAP tem como missão assegurar os ganhos de eficácia e eficiência através da racionalização dos recursos públicos e portanto, criamos valor em tudo o que fazemos, com integridade, com profissionalismo, inovando e sempre com uma responsabilidade social e de sustentabilidade. A nossa orgânica interna na ESPAP temos um conselho diretivo com estas 6 áreas de negócio, e de facto nós aqui chamamos mesmo áreas de negócio. É assim que prestamos, o nosso portfólio está organizado desta forma. Os serviços partilhados de tecnologias de informação, aqui particularmente
do qual eu sou diretora, tem aqui um papel transversal que é simultaneamente prestador de serviços para os nossos clientes internos, os serviços partilhados financeiros, de recursos humanos e de compras públicas, mas também para todos os organismos da administração pública. Assentamos os nossos serviços em plataformas, é assim que disponibilizamos os serviços partilhados. Medimos o que fazemos e, portanto, temos indicadores-chave por o qual muito nos orgulhamos. E como é que chegamos aqui? E acho que é é mesmo este o tema que gostava aqui de vos dar a conhecer. Os serviços partilhados TIC são, de facto, constituíram-se como um pilar de negócio na ESPAP, dado a nossa capacidade sedentária nesta área. Nós fizemos aqui um caminho de conseguir ter um catálogo de serviços estruturado, com deveres e responsabilidades, e para o qual temos um modelo contratual que foi aprovado pela nossa tutela, o Sr. Ministro das Finanças, e fizemos isto em 2 fases. Portanto, numa primeira fase conseguimos aprovar o serviço de alojamento de infraestruturas, de disponibilização, vulgo IAS de infraestruturas e de gestão de redes e conectividade. E numa segunda fase adicionámos a este catálogo a gestão de plataformas aplicacionais, a salvaguarda de informação, a disponibilização de infraestruturas e o desenvolvimento aplicacional. Este é o nosso catálogo. Temos também desenvolvimento de aplicações à medida e a sua manutenção e serviços profissionais. E somos diferenciadores na administração pública. Atenção que não competimos com o mercado privado, ou seja, o nosso propósito é prestar estes serviços a outros organismos da administração pública, quer seja central, quer seja local. E neste caminho o que fizemos foi sistematizar a informação. O nosso propósito, por sermos um organismo público, não é o lucro, daí não estarmos a competir com o mercado privado. Fizemos todo aqui um caminho de racionalização de custos. Portanto, estes serviços têm um valor, têm um número à frente. Portanto, dizer-vos que e tem um processo contratual aprovado, ou seja, uma vez contratados os nossos serviços, existe aqui um contrato assinado entre as partes interessadas com um número de cabimento, como se tratasse de um contrato normal no procedimento público. Conseguimos diferenciar-nos também aqui porque o CCP permite que entre organismos públicos haja aqui uma exclusão de mercado, ou seja, existe mesmo uma legislação própria para este tipo de contratos entre organismos públicos, ou seja, o que significa que não temos que percorrer o calvário que todos conhecem, não é? Portanto, não vale a pena para quem está dentro do tema da contratação pública. Portanto, acho que aqui também é um motivo de diferenciador. E são contratos anuais para evitar aquilo que também nos contratos, na contratação pública, conhece como sendo os plurianuais e, portanto, tudo o que envolve e todos os procedimentos que estão à volta deste tema. Produzimos relatórios para todos os nossos clientes. Portanto, para cada cliente que temos, isto é um caso exemplificativo, nós produzimos relatórios trimestrais e um relatório anual para sistematizar a qualidade do serviço, o que é que está a ser medido e o que é que aconteceu e ocorreu durante o tempo da prestação do serviço. Vou aqui andar só para trás outra vez, porque nós de facto temos SLAs que ficam em contrato com o cliente e que são rigorosamente observados e medidos.
inclusivamente pedidos de acesso, neste caso, por exemplo, são acessos que o cliente fez durante um ano inteiro ao centro de dados onde alojou as suas máquinas, no caso o nosso centro de dados. Portanto, nós catalogamos isto e damos evidências daquilo que fazemos. Alguns dos nossos clientes, já são muitos, ainda agora a semana passada tenho o prazer de ter mais um organismo público a trabalhar connosco, portanto dizer-vos que já é significativo. Como é que nos organizamos internamente para que isto seja possível? Portanto, nós somos a Direção de Tecnologias e Comunicações, temos uma área que faz administração de sistemas, temos uma área que faz cibersegurança, comunicações e centro de dados, e temos uma área que faz gestão de serviço. E, portanto, é através desta sistematização que nos conseguimos organizar. Hoje, com as entradas e saídas que são bastantes, somos 61, mas queremos ser até ao final do ano 71 pessoas, e portanto temos aí vagas abertas, e deixo já daqui o repto que isto de contratar pessoas na área das tecnologias hoje em dia está difícil, portanto teremos todo o gosto em apresentar o nosso projeto e em ter pessoas a trabalhar connosco. E como é que nós nos organizamos em termos de serviço? Portanto, nós não somos certificados, mas seguimos a norma da ISO 20000, portanto temos todo um processo de gestão de incidentes, de pedidos de serviço, pedidos de alteração, pedidos de deployment, para reentregas e gestão de problemas. E do outro lado temos os nossos pilares da forma como nós organizamos o nosso serviço, a gestão de plataformas, a disponibilização de infraestruturas, o alojamento, a gestão de comunicações, e temos os processos de entrega, de relacionamento, de resolução e de controle. Portanto, seguimos aqui de facto e somos muito criteriosos e sistematizados neste tema, porque somos muitos e senão não era possível de tudo conseguirmos nos entender. Dizer-vos que, como vos disse, temos uma área toda de gestão de serviço que é responsável por monitorizar o serviço, portanto nós temos, isto é uma imagem, mas isto é uma imagem de um sistema vivo que monitoriza 24 horas por dia, 7 dias por semana, os serviços que nós prestamos e com todo processos associados atrás. Em números, o nosso objetivo este ano é ter uma disponibilidade de serviços na casa dos 99,75% reais, ok? Medimos o número de incidentes, portanto, e temos metas, e as nossas pessoas têm metas nos seus KPIs anuais para cumprir, e levamos isto a sério. Organizamos o nosso atendimento, portanto, nós temos um service desk e um contact center connosco, portanto, esta é a forma como nós nos organizamos para o atendimento, são os nossos canais de atendimento. E dizer-vos que também estamos aqui a tentar incorporar e trazer tecnologias que nos façam tornar o processo cada vez mais ágil e mais sistematizado. Portanto, aqui também temos projetos a correr para melhorar os canais de atendimento, para que os nossos clientes consigam de facto ver valor no contacto que têm connosco. E no futuro próximo, porque nós temos projetos PRR, vamos apostar imenso na formação das nossas pessoas, aproveitar estes fundos para capacitar as nossas pessoas também nas tecnologias novas que temos. Estamos num processo de renovação
do hardware que suporta todos os nossos workloads e cloud interna, on-premises. Estamos a apostar muito em RPAs. Vamos estar a renovar a nossa ferramenta que suporta o ticketing, a nossa ferramenta de ITSM. Estamos a renovar todos os suportes com os nossos majors fabricantes. Vamos estar a fazer um projeto de SOC de raiz, e é um dos grandes objetivos que temos. Vamos estar a apostar na plataforma OutSystems e em desenvolver novas aplicações de forma mais ágil. E portanto acho que temos aqui também um futuro promissor, e voltando aqui atrás ao tema que nos trouxe aqui, que é achamos que de facto acrescentamos valor, trabalhamos em parceria com os nossos clientes, que nós não promovemos, ou seja, e é muito engraçado, porque muitas vezes hoje em dia já temos contactos das pessoas chegarem a nós nós não temos campanhas de marketing, não temos nada, mas achamos que o IT não é uma commodity, o IT consegue ser um diferenciador e consegue de facto ser uma alavanca e um parceiro para termos melhores serviços, nomeadamente na administração pública, melhores serviços públicos, e conseguirmos de facto potenciar aqui e diminuir do lado das empresas os custos de contexto. E obrigada. E estou disponível para... Muito bem, Fátima, muito obrigada por esta apresentação. Está então agora aberto o momento do fórum, do nosso fórum, o momento das perguntas e das respostas, que podem então ser feitas aqui através do chat, do Zoom, através do nosso bate-papo. Entretanto, esta fase de perguntas e respostas contará então com a moderação do António Bento, e mais para o final desta sessão de hoje, do nosso It's Time to Talk About, não estranhem, porque há de surgir um pequeníssimo inquérito para percebermos até que ponto estamos a ir ao encontro também das vossas expectativas nestes assuntos que aqui trazemos nestes finais de tarde em It's Time to Talk About. Caríssimo António, vamos então à nossa fase de perguntas e respostas. Vamos dar. Conseguem ouvir-me? Confirmem-me só? Ok. Sim, muito sim. bem. Muito bem, muito bem. Obrigado, Daniela, pela passagem da bola. Começamos por agradecer, e começo por agradecer a presença de todos, quer os participantes aqui que podem lançar questões no fórum, quer sobretudo à Fátima, que aceitou naturalmente o nosso convite, e é com muito gosto que a temos aqui a representar a ESPAP. E vamos falar um bocadinho naturalmente dos temas que foram agora apresentados e no fundo da dinâmica que a própria ESPAP tem. Só uma nota pessoal, é um gosto ter aqui a Fátima, já nos conhecemos há muitas vidas, e é um gosto, é uma das profissionais de excelência na administração pública, e só enriquece também esta nossa tentativa de partilhar cada vez mais as boas práticas, e portanto foi com muito gosto que a vimos, e a ESPAP aceitar este convite, e é com muito gosto que vamos então lançar aqui algumas questões. E a primeira, nós já temos aqui uma questão do fórum que eu deixo já, no fundo, para a seguir a esta mais genérica. Fátima, que tipo de projetos, no fundo, dentro do portfólio de serviços, que tipo de projeto ou que tipo de serviço é que tem mais procura por estes clientes que estão a crescer, não é? Por estes organismos, sobretudo, que vos procuram para terem acesso a um conjunto de competências e de práticas para as quais não têm capacitação nem capacidade de implementar. Portanto, o que é que tem mais saída no vosso portfólio de serviços? Posso colocar assim a questão? Certo. Obrigada, António, pela tua simpatia. É um gosto, de facto, de voltarmos-nos a cruzar nestas muitas vidas que nós vamos tendo. E agradecer mais uma vez o amável convite. É muito interessante essa pergunta, muito obrigada,
e é interessante porque estamos a ver também a mudança nos nossos clientes nesta procura dos serviços, ou seja, enquanto no momento inicial, quando nós começámos, a maior parte dos nossos clientes nos procuravam para fazer apenas alojamento de infraestrutura. Portanto, basicamente eles traziam os seus servidores para dentro do nosso data center e nós dávamos metros quadrados ou ar-condicionado e condições, não é? Hoje a procura está a subir cada vez mais na cadeia de valor, aquilo que eu chamo a minha cadeia de valor, não é? E portanto, começou depois numa segunda fase por ser também meramente só infrastructure as a service, ou seja, eles solicitavam-nos apenas que nós lhes dessemos a capacidade de computação, a disponibilização de infraestruturas, e hoje a procura está a ser muito interessante porque temos dois tipos de clientes completamente distintos. O cliente que às vezes até já estava connosco em AES e passa-nos a pedir para fazermos gestão de plataformas aplicacionais, ou seja, porque eles próprios não têm pessoas com competências. E, portanto, nós passamos, o que é que nós fazemos nesse serviço? Gerimos até ao produto deles, não é? E eu costumo dar este exemplo para ser prático, que é, se eu tiver um portal SharePoint, eu giro o hardware, eu giro o sistema operativo, eu até giro o produto do SharePoint, mas eu não giro a solução do cliente. O cliente depois gera a sua solução. Pronto. E temos já muitos clientes a fazer esse caminho connosco, e como não podia deixar de ser nos dias de hoje, não é? Vocês sabem que está muito em voga, e não somos ainda, não é ainda a nossa área primordial, mas estamos a fazer também de broker para cloud, ou seja, são clientes que querem alojar serviços em cloud pública, não tendo eles próprios o conhecimento para o fazer, vêm ter connosco para sermos nós a fazer a gestão, a aquisição e a gestão num tipo equivalente à gestão de plataformas aplicacionais, mas em vez de ser on-prem, em sistemas cloud. E portanto estamos a ver este caminho e ele está realmente a acontecer. Ok, muito bem, porque esta era uma questão naturalmente mais genérica e estruturante, porque tendo este portfólio de serviços vindo a alargar e sobretudo por motivos também da procura, coloca-se aqui uma outra questão e que foi já lançada no fórum, agradecendo aqui ao Mário Rui que está no nosso fórum e que lançou a questão, relativamente. Hoje em dia, qual é a tua percepção, sendo a ESPAP naturalmente um player tão importante e tendo vocês uma visão, vamos dizer, muito holística daquilo que se passa na administração pública, pelo vosso papel precisamente, como referiste, que tem vindo a alargar, qual é o nível de exigência que a administração pública já começa a ter ou efetivamente já tem vindo a sedimentar em termos do papel do ITSM e da própria exigência para prestadores de serviços que sejam subcontratados, portanto a nível, por exemplo, de clausulado, a nível de exigências em cadernos de encargos, onde é que estamos em termos de maturação já de alguns requisitos, da exigência, de algum cumprimento de requisitos que tenham a ver, por exemplo, com a ISO 20000, como referiste há pouco, que vocês não são certificados, mas que seguem as práticas. Portanto, como é que vocês observam também neste mercado mais da administração pública esta relação com outros prestadores de serviços? Começa a haver, de facto, este nível de exigência sedimentado ou ainda é espaços, ainda tem aqui margem de crescimento? Obrigada por essa pergunta e eu não sei se serei a melhor pessoa para responder, ok? Para ser um bocadinho honesta. O que posso responder tem sido as práticas que a ESPAP tem tido de exigência também com os seus parceiros, com os seus subcontratados, está bem? E eu, relativamente a cadernos de encargos de outros organismos, peço desculpa, não tenho essa capacidade de responder. O que posso dizer é que temos sido bastante mais exigentes
sempre que exigentes na definição de perfis das equipas que trabalham connosco. É esse nível também, não é? Até de empresas que trabalham connosco, não é? Porque como nós seguimos de facto a norma e portanto falamos esta linguagem, exigimos também aos parceiros que o façam connosco, para que sejamos claros, não é? Porque senão o nosso dia-a-dia operacional torna-se quase incomportável. Certo. Ok, sim, porque esta no fundo é uma das dimensões, dado que vocês se posicionam, como referiste, de uma forma muito clara, com algumas características diferenciadoras, mas têm também, e naturalmente, a gestão interna e a prestação do serviço interno, e portanto também recorrem naturalmente a prestadores de serviço, e portanto esse nível de exigência acaba por começar logo aí, não é? No núcleo, de dentro. Uma questão também interessante que tem a ver com esta coabitação interno-externo. Ali a nível da vossa organização, e dado que as equipas que geres são de facto equipas que prestam também serviço de forma transversal, quer internamente, quer ao exterior, como é que vocês gerem estas prioridades? Porque isto é um bocadinho um modelo de governação híbrido, não é? De repente caem pedidos, há aqui uma espécie de vale IT, porque tem o custeio determinado e, portanto, isso significa, naturalmente, geração de receita e dinâmica com a AP. Como é que se gerem estas prioridades? Não deve ser fácil também, dado que não há aqui propriamente um acordeão que consiga esticar quando é preciso e depois agilizar quando não há tanta solicitação. Sim, excelente pergunta, mais uma vez. Sim, António, não é fácil. Há de facto alturas de pico, não posso dizer que não há, não é? Tentamos, atenção, e quando digo tentamos, porque vocês sabem, ou para quem trabalha na área das infraestruturas sabe, nós somos o final da cadeia, portanto nós, sendo o final da linha, nós somos sempre o último a saber, não é? Portanto, tipicamente, quando sabemos já às vezes as coisas já estão numa rotação muito elevada. Temos de facto alturas de pico e há alturas em que ou seja, temos mesmo de negociar, quer com os clientes internos ou quer com os clientes externos, janelas um bocadinho diferentes daquelas que eles estavam à espera para que as coisas aconteçam. Okay? Não posso dizer que assim não o seja, mas e esse também é um tema que estamos aqui a trabalhar, ainda não temos aqui uma solução, é um desafio que eu também aqui deixo, não é? Que é como é que a gente alia esta parte processual da ISO 20000 e destes processos todos e sermos ágeis. Às vezes há aqui um conflito que tentamos encarar e levar para a frente, mas não tenho tido, felizmente, experiência de, ter que dizer que não muitas vezes, o que não é bonito e ninguém gosta, não é? Temos tentado sempre conciliar aqui as prioridades dos projetos todos que nos vão sendo solicitados. Não tem sido difícil fazer a gestão, para ser honesta. Há alturas de pico, sei lá, não sei. Acho que todos nós temos isto, não é? Sei lá, por exemplo, agora vamos entrar numa altura de pico, não é? Que é chamada altura antes das férias. Portanto, ou seja, toda a gente quer fechar os seus projetos para ir de férias descansado. E, portanto, agora entramos numa zona de até julho, isto vai ser, é o caos, já temos um pipeline cheíssimo de projetos a arrancar. Mas não tem sido difícil, António, sendo que de facto há alturas que temos que consensualizar, não é? As datas possíveis.
Ok. E isso leva-nos aqui a uma outra linha que é muito interessante e que também foi aqui lançada na preparação e via fórum, que tem a ver com o recrutamento. Tu referiste que há necessidades neste momento. E é engraçado teres referido também que, na tua apresentação, nós não competimos com os privados, nós temos aqui uma proposta de valor diferenciada, mas o que é facto é que neste momento há pelo menos um foco de competição, que é no recrutamento e que é na ida ao mercado, seja o mercado público, onde existem profissionais que optam por dar o salto para o privado, seja no mercado privado, onde há profissionais que gostariam de integrar as estruturas portanto, são aliciados também por outras propostas, porque o mercado está dinâmico, mexe e há muita necessidade. Duas perguntas que têm a ver com isto. A primeira, na prática, quais são o que é a SPAP, no fundo, consegue oferecer em termos do seu employer branding? Porque é que é aliciante ir para a SPAP? E são uma equipa grande, não é? Portanto, ter ali 61 pessoas ou 60 a querer crescer para 70, portanto, já estamos a falar de uma dimensão que em Portugal já é uma PME, e portanto, o que é que pode seduzir neste momento do mercado os profissionais do IT a ir trabalhar neste projeto e neste desafio? E qual foi o maior desafio nestes 2 anos de pandemia, em que tivemos todos que coabitar um modelo híbrido e em que o mercado do IT mudou bastante? Porque neste momento nós temos, por exemplo, muitas consultoras que se debatem com as suas equipas a querer permanecer em casa e, portanto, os clientes voltaram aos seus locais de trabalho e muitos dos consultores do IT permaneceram em casa em localizações das mais diversas, desde Beja ao Brasil, não é? Seja lá o que isto queira dizer. E, portanto, estas duas perguntas, em primeiro lugar, e aproveitando também o fórum para fazer aqui um bocadinho de publicidade às vagas e ao recrutamento, no fundo, qual é o grande desafio que estes profissionais podem abraçar convosco, em termos de valorização, e como é que vocês geriram estes 2 últimos anos que vieram para ficar, na prática, em termos de modelo híbrido? Bom, relativamente àquilo que a SPAP tem para oferecer, diria que temos aqui uma proposta de valor muito interessante, quer para pessoas que têm contratos em funções públicas, quer para pessoas que são do privado, porque a SPAP, na realidade, tem aqui um perfil que consegue contratar pessoas em contrato individual de trabalho. Portanto, é um contrato como qualquer pessoa teria numa empresa privada, só que a sua entidade empregadora é um organismo público. E dizer-te, eu diria que aí 70% das pessoas da SPAP são, de facto, contratos individuais de trabalho, não são contratos de trabalho em funções públicas. Portanto, dizer o quê? Portanto, a SPAP é um organismo público que eu diria que está a viver um projeto ótimo, como já não se vive há muitos anos. Portanto, o PRR está-nos aqui a proporcionar uma alavanca gigante. Vamos estar aqui a fazer projetos de transformação que são giríssimos para quem trabalha e gosta destas áreas da administração pública. Portanto, só para te dizer que nós estamos no projeto da área financeira, as finanças públicas em Portugal, e, portanto, vamos estar a transformar de fundo todos os sistemas públicos na área financeira e na área das compras públicas também. Portanto, vamos ter aqui todo um boost de participação e de transformação e participar em projetos destes, às vezes é 1 ou 2 vezes na vida, não é? Não há assim muitas oportunidades para se participar em projetos destes e, portanto, como disseste bem, somos uma equipa vasta, portanto, ou seja, não estamos a falar de uma equipa pequena, estamos a falar de uma equipa vasta com muita capacidade, ou seja, em que as pessoas têm de facto expertise nas áreas tecnológicas e não só nas áreas tecnológicas, como vocês perceberam
pela Orgânica. Portanto, nós também abarcamos tudo o que é gestão de projeto e de entrega de serviço, deliver, e portanto também há aqui uma componente muito importante que não é só tecnológica, e o que nós temos para oferecer é realmente participação em projetos que eu acho que são muito giros e vão ser transformadores na administração pública. De facto, a ESPAP é um organismo também sui generis, porque nós estamos no mercado do business to government, não é? Ou seja, o nosso cliente não é a empresa ou o cidadão, o nosso cliente são as outras entidades públicas, não é? E, portanto, aqui também temos uma relação que não é tradicional, não é? Portanto, e acho que é muito interessante este paradigma e perceber esta área. Relativamente à tua segunda questão, e só dizer que tanto procuramos pessoas em quase todas as áreas da tecnologia, tanto desde SAP, SQL Server, Delivery Managers, pessoas nas áreas das comunicações e pessoas para cibersegurança. Portanto, e a tua pergunta foi muito interessante. Eu tenho imensas conversas com pessoas de empresas privadas, com parceiros nossos, e estamos todos no mesmo barco. Temos um desafio gigante, porque, e agora aqui trazendo a tua conversa da pandemia, o que está a acontecer em Portugal é muito simples, não é? As empresas europeias estão-nos a minar o caminho e estão-nos a contratar todos os nossos melhores talentos, o que é bom para as pessoas. Eu folgo muito em ouvir e fazerem carreiras internacionais, mas por outro lado depois deixa-nos aqui abraços sem recursos suficientes para contratar, não é? Portanto, estamos todos aqui neste dilema, e não são só as entidades públicas, portanto, as entidades privadas também. É a falta de recursos nestas áreas tecnológicas vai ser um drama, não é? E com um PRR para executar, não é? Portanto, não sei muito bem como é que nós vamos fazer isto, mas Claro. Nós somos portugueses e havemos de lá ir. Havemos de ter aqui uma estratégia, não é? É curioso, porque o tema da cibersegurança foi um tema que tem vindo desde o ano passado. Tivemos aqui já 2 ou 3 situações em que tivemos oradores a falar. Vamos ter o Vasco Vaz no próximo mês, precisamente a trazer-nos o papel aqui do Centro de Cibersegurança, sendo que neste momento estas áreas estão efetivamente a cruzar-se todas, não é? Há aqui um conjunto de fronteiras que se cruzam todas. E esta pergunta a seguir que te vou lançar é um bocadinho, e tu és uma observadora privilegiada dos últimos 20 anos, nós cruzámos em 98, 2000, foi aí que nos começámos a cruzar, e a realidade dos profissionais das TIC na administração pública de facto era outro mundo face ao que existe hoje, não é? E a questão é, como é que tens visto a evolução, não tanto dos profissionais que vêm do mercado dito privado e que ingressam na administração pública, porque felizmente também essa hipótese foi sendo aberta e cada vez mais o caminho será por aí, mas como é que tens visto a evolução das pessoas que são efetivamente ligadas à administração pública a fazer o seu caminho e a sua carreira e o seu desenvolvimento profissional nestas áreas? O que é que tem sido a evolução e qual é o grande desafio, dada esta lacuna que persiste, não é? Eu acho que quer eu, quer o António, fomos uns privilegiados, porque participámos num projeto com uma equipa muito nova na altura, não é? E portanto, hoje é um prazer também cruzar-me com pessoas vou-lhe chamar, dessa altura, desse projeto, não é? Tão emblemático em que participámos. E quer dizer, e se tirarmos isso como amostra, eu vejo imensas pessoas com quem trabalhamos em N lugares distintos daquele original, não é? Com uma carreira brilhante,
alguns foram para a União Europeia, outros e estão a trabalhar em projetos da União Europeia na área das tecnologias, outros estão noutros organismos do Estado. Nós próprios internamente também temos vindo a assistir a um crescimento grande das nossas pessoas e numa transformação também que nós tentamos muito internamente. Por exemplo, a questão que estamos a experienciar hoje da adoção de cloud, não é? Nós temos que capacitar as nossas pessoas para que elas, não é? Que já eram excelentes técnicos nas suas áreas, o consigam continuar a ser agora de uma forma distinta, por exemplo, em prestação de serviços cloud. E esse caminho está a acontecer e as pessoas, eu não sinto que as pessoas recusem, não é? Recusem essa adoção e essa aprendizagem, não é? De novas competências, e eu tenho vindo a assistir que temos pessoas. Inclusivamente, também temos tido o privilégio de ter estagiários dos programas que têm acontecido, e nós ainda agora temos quatro estagiários que são pessoas que aderiram ao programa acabaram a sua licenciatura. Portanto, eu continuo a assistir no mercado português a uma intenção do serviço público, não é? E eu não vejo isso como depreciativo de forma nenhuma, e eu não acho que ninguém deve, acho que essa imagem já não existe, quer dizer, ou pelo menos na minha cabeça ela não existe, e não deve existir na cabeça de ninguém, não é? Portanto, acho que, e muito menos na área das tecnologias da informação, em que as pessoas de facto cresceram, evoluíram, adaptaram-se e têm vindo a acompanhar estas novas dinâmicas que temos, não é? Eu confesso que continuo a ver muito interesse de pessoas a participar em projetos nossos e vejo isso com muito, muito bom agrado. Muito bem. Falaste do PRR e de facto ele está aí e temos aqui um potencial a vários níveis, desde o desenvolvimento e da capacitação até às componentes da inovação, e eu queria tocar precisamente neste ponto da inovação. Qual é, no teu entender, e sendo um organismo que deu aqui um passo em frente para novos modelos de governação, novos modelos de prestação de serviços, qual é a tua visão sobre o estádio da inovação na AP? Como é que esta inovação tem sido mais do que recebida, porque o número de organismos que aderem aos pedidos de novos serviços, etc., vai aumentando, mas como é que tem sido percepcionado e qual é que tem sido o papel da ESPAP enquanto, vamos dizer, dinamizador da inovação também noutros organismos? Porque obviamente terão aqui certamente um papel com estes passos que estão a dar enquanto dinamizadores também da inovação nestes vossos clientes, e qual é a tua visão sobre esta buzzword de inovação, não é? Porque hoje em dia está em todas as missões, em todas as visões, somos inovadores, queremos ser inovadores. O que é que isso realmente significa em termos do atual estádio da governação das TIC, e nomeadamente da vossa visão junto dos clientes que vos procuram? Portanto, como é que eles também estão a ser capazes de inovar a partir do vosso papel em termos de ESPAP? Ok. Relativamente ao papel da inovação naquilo que é o propósito dos serviços partilhados, ele está a ser uma alavanca para que nós consigamos ser mais ágeis, por um lado, não é? O facto, por exemplo, de nós adotarmos plataformas como a OutSystems para desenvolver novos serviços, é porque de facto sentimos que temos que ser mais ágeis e entregar serviços de uma forma mais célere, mais ágil aos clientes.
do ponto de vista das tecnologias, das infraestruturas, estamos a trazer para dentro de casa toda esta inovação. Por exemplo, vocês viram ali há pouco nos canais de atendimento, chatbots, ok? Por exemplo, não é? Que é trazermos chatbots nas nossas aplicações para que, por exemplo, aliado com tecnologias de robotização, possamos fazer aquilo que muitas vezes, às vezes achava-se impensável aqui há muito tempo, e vocês sabem que, por exemplo, a banca hoje já faz isso, não é? E os operadores de telecomunicações, não é? Eu, se tiver um problema com o meu acesso de home banking, eu estou a falar com um chatbot, eu estou a falar com um robô, e já não há intervenção humana para eu desbloquear o meu acesso, quase, não é? Praticamente, quanto muito no final alguém me faz uma chamada telefónica de um contact center só para perguntar, correu tudo bem, não é? E portanto, eu diria que aqui nas tecnologias da informação, nós temos aqui projetos bandeira de trazer, de capacitar os nossos clientes com use cases e estas novas tecnologias, para que eles consigam, não é, alavancar, não é, os seus serviços com isso. Depois não posso deixar de voltar a referir aquilo que é hoje em dia os serviços em modelo cloud, não é? Porque nós também participamos e fomos de facto aqui na estratégia de adoção de cloud na administração pública, e também dizer que hoje em dia há serviços destes que já só existem na modalidade de disponibilização de cloud, em cloud, não é? Portanto, ou seja, e com isto nós tentamos sempre ser diferenciadores com os nossos clientes, de os desafiar, ok? E tipicamente o caminho que fazemos é, nós adotamos internamente, com processos muitas vezes, às vezes nossos, internos, ganhamos maturidade ali na tecnologia e depois desafiamos os nossos clientes a usarem também. Temos visto isso com imensas tecnologias que nós hoje usamos, e que tem sido o formato em que temos desafiado os nossos clientes a usar. Esta inovação, às vezes, até antes de tempo, há bocadinho falavas da pandemia, e eu dou aqui um exemplo. Nós adotámos o Office 365 em 2018 ou 2019. 2018, já no final de 2018. E na altura, portanto, com o Office 365 veio a ferramenta que dá pelo nome de Teams, não é? Portanto, bem, eu na altura, internamente, tive que fazer workshops dentro da ESPAP para promover a utilização da ferramenta, porque ninguém achava que aquilo tinha utilidade nenhuma. E eu estou a ser muito honesta, internamente. As pessoas olhavam e diziam, lá estão estas pessoas da tecnologia a inventar. Basicamente. Tipo, pronto, eu fiz 3 ou 4 workshops para que as pessoas, olha, podem fazer reuniões aqui, podem partilhar, podem colaborar e tal. Pronto. O certo é que no dia 20 de março de 2020, nós mandámos as nossas 300 pessoas para casa em 2 dias. Portanto, 2 dias foi o tempo que nós necessitámos de colocar toda a gente em casa a trabalhar remotamente, até hoje, porque hoje nós já vamos fazendo um híbrido, mas 90 e tal % das nossas pessoas não está 100% em casa, mas para lá caminha. Continuamos no mesmo sistema e a ESPAP nunca parou, as nossas operações nunca pararam, os nossos projetos nunca pararam, mas lá está, a tal inovação que às vezes ninguém achava que era necessário e que nos proporcionou condições, não é, de atribuir um portátil com uma conta, com o Teams, e eu só sei que 2 dias depois já não precisei nunca mais dar workshops sobre o Teams. Primeiro foi exatamente como o poema, não é? Primeiro estranhou-se muito e depois entranhou-se. Depois entranhou-se. E está na pele, não é? E está na pele.
Aliás, é engraçado, um pequeno parênteses, hoje em dia já nem dizemos, olha, vamos fazer aqui uma call, vamos fazer um Teams, não é? Isto é quase como a Gillette, não é? Eu vou fazer barba com Gillette, é quase a mesma coisa, a marca já está lá A marca já lá está. já substituiu a prática. Muito bem. Tenho aqui, estamos a aproximar-nos, daqui a pouquinho dar aqui uma nota ao nosso fórum, vai sair o surveyzinho para avaliarem a satisfação e para nos darem feedback, que é sempre importante para melhorarmos também de sessão para sessão. Há aqui mais duas questões que queria ver. Uma é muito operacional. Ali nos indicadores, nos vossos indicadores, houve aí uma referência ao número de incidentes que foi diminuindo, não é? E, portanto, claramente havia ali uma tendência. É expectável que este indicador possa, de uma forma se calhar natural, voltar a subir na medida em que vocês vão alargando atividade, em que vão alargando clientes, em que a determinada altura estão a tentar gerir capacitação e capacidade para dar resposta e estão a recrutar e, portanto, pode haver aqui alguma margem em que nem sempre seja possível responder ali no momento exato. Portanto, esta componente da gestão de incidentes vem-na de facto como estabilizada nesta tendência decrescente, ou é algo que até pode ser positivo, dada a vossa dinâmica, se voltar aqui a subirem os números deste indicador? Como é que tem sido a tendência, ou como é que esperam que seja a tendência, até para poderem gerir toda a vossa capacidade de resposta, toda a vossa frota do omnicanal de resposta, não é? Aí a nível do contact center, do service desk, etc. Como é que é esta questão? Eu espero que o número de incidentes continue a baixar. Claro que o meu sonho, mas é só mesmo um sonho, e é quando eu estou bem disposta, era que fosse assim quase inexistente, isso era o mundo perfeito, mas nós trabalhamos em tecnologias de informação e, portanto, nós sabemos que isso não é viável. Aquela tendência de descida é reflexo de um trabalho grande, exaustivo, permanente, eu não sou bombeira, e eu digo isto às minhas equipas todas, nós não somos bombeiros. Portanto, quando eu tenho um incidente e fazer um trabalho de melhoria contínua, não é? Que é o trabalho das equipas, não é? De ir atrás e perceber porque é que eu estou a ter tantos incidentes com um dado item do meu serviço ou do meu catálogo e como é que eu, não é, trabalho e o que é que eu tenho que melhorar para que aquele número de incidentes diminua, não é? E eu tenho-vos a dizer isto é um trabalho de formiga, está bem? Portanto, aqueles números não aparecem porque as pessoas não trabalham, não, as pessoas trabalham muito. Eu costumo dizer, eu não sou medida pelo número de incidentes, eu quero é vê-los baixar, porque isso é sinal que estamos a trabalhar bem e que os nossos clientes ficam muito satisfeitos, porque um incidente no final do dia é alguma coisa não correu bem, não é? E portanto... Exatamente. Muito bem, nós estamos, as conversas agradáveis passam depressa e Pois é verdade. na altura quando falámos, a gente dizia, pá, 1 hora parece muito, mas isto passa a correr, não é? E há aqui mais uma questão, eventualmente com mais uma extensãozita, a gente já vê, mas há uma questão que é muito estratégica agora, para fecharmos aqui no fundo este pacote desta boa conversa e desta boa partilha, que desde já também agradeço, e depois a Daniela vai fechar aqui a sessão, e a questão é a seguinte, vês condições, agora com o PRR e com esta transição digital e com esta transformação digital que naturalmente está a ocorrer e está a ocorrer a um ritmo que vai ser tipo o efeito bola de neve, não é? Já não há aqui volta nenhuma a dar, portanto o caminho é mesmo este. Que condições é que vês na administração pública para cada vez mais haver aqui a afirmação das redes colaborativas a nível das TIC? Porque se há escassez de recursos
e se há competências que são escassas, uma parte também das estratégias poderá, eventualmente, e agora é especulação minha, para partilharmos aqui um bocadinho de conversa, este bocadinho final, poderá haver vantagem em afirmar estas redes de colaboração, afirmar mais a inovação aberta, não é? Enquanto modelo que nos traz competências de fora para dentro. Como é que vês o PRR ou outros instrumentos nesta fase da vida da administração pública, ainda por cima, e não podemos escamotear isso com alguma estabilidade política agora há 4 anos, não é? Porque é muito importante neste contexto olharmos para a envolvente e temos aqui 4 anos de estabilidade de governação. Como é que vês estas redes colaborativas em termos de afirmação e de dinâmica? Elas de facto já estão montadas e vão crescer ou ainda há aqui este trabalho, se calhar de formiguinha, como tu dizias, para fazer e para criar esta cultura mais colaborativa na própria AP? Tenho assistido a casos de sucesso muito interessantes, inclusivamente há um trabalho até de uma estratégia de colaboração AP top-down. Se procurarem por colaborap.gov.pt, é um portal com uma estratégia top-down de colaboração dentro da administração pública e um projeto interessante. Já vinha também de um outro projeto que existiu antes, que se chamou por Rede AP. Eu vejo já casos de sucesso e, como disseste há pouco, nós temos o privilégio de contactar com um número alargado de organismos, o que eu considero que é um privilégio de facto. E eu já vejo casos de sucesso, inclusivamente organismos que trabalham connosco e estão a pensar adotar uma estratégia, não queria entrar muito aqui em detalhe, mas muitas vezes já nos procuram e dizem, olha, podemos conversar aí 1 horinha e partilham connosco, dizer, olha, estamos a pensar fazer isto, nós sabemos que vocês já fizeram, querem partilhar connosco a experiência? E nós dissemos, claro que sim, sem qualquer, tal como eu também o faço, não é? Às vezes telefono a alguém a dizer, olha, estou a pensar fazer isto, eu sei que tu também fizeste, explica-me lá o caminho que tomaste. Eu acho que já foi, como é que eu posso dizer, eu não queria usar a palavra pior, acho que já vivemos momentos e contextos em que isso acontecia menos. Não quer dizer que não continuem a existir casos paradigmáticos, mas isso eu acho que todos os projetos são feitos por pessoas e as pessoas são as pessoas e, portanto... E é por aí, não é? É por aí, não é? Eu quando acho que é por falamos de aí. inovação tem que ser por aí mesmo. Eu acho que é por aí. Eu confesso que já vejo uma maior abertura cada vez mais desta rede de colaboração, de facto, e de partilha de experiências, porque eu continuo a dizer uma frase que é, não temos que andar sempre a inventar a roda todos os dias. E se alguém já bateu naquela pedra, eu posso aprender com aquele organismo e tentar não bater naquela pedra também, não é? Portanto, Claro. posso antecipar esse obstáculo. E eu vejo cada vez mais esta colaboração de partilha de experiências. Muito bem, muito bem. Fátima, deixar 2 notas aqui do fórum. A primeira, temos o Ricardo Tavares que te manda, penso que um grande beijinho, e que se cruzou contigo na AMA. Eu já não estava lá nessa altura, portanto, Ricardo, um abraço. Embora não nos tenhamos cruzado, mas fica aqui. E depois um coleguinha e amigo nosso, o Nelson Pereira, que manda aqui um grande abraço e queremos retribuir, não é? Obrigado. Também temos imensas saudades e havemos de voltar a estar juntos aí numa almoçarada ou numa jantarada. E também deixar um abraço ao Nelson. Eu vi aqui nos participantes, não sabia se era o Nelson, agora confirmei. Nelson, fica aqui um grande, grande abraço também. As nossas beijinhos saudades. Para o Nelson e para o Ricardo, da minha parte também. E falaremos certamente. Obrigado, Fátima, um beijinho muito grande. E agora a Daniela vai-nos fechar aqui com chave de ouro, como sempre, ok? A sessão. Obrigado. Muito obrigada pelo amável convite.
Muito obrigada a todos os participantes e à nossa caríssima Fátima Santos. Efetivamente, eu creio que não estou enganada se disser que a sessão de hoje provou o quanto esta fase de perguntas e respostas, esta fase de interação enriquece e muito estas nossas sessões com as respostas e com o caminho que depois aqui é demonstrado que poderá ser percorrido e que fica também com os bons exemplos dos convidados que nos vêm ao nosso It's Time to Talk About, fica demonstrado, lá está, esse caminho das pedras que pode ser percorrido com sucesso. Muito obrigada, Fátima. Obrigada a todos. Fica então a nota para a nossa próxima sessão no dia 24 de maio, é uma terça-feira. A nossa sessão vai ter inscrições abertas dentro de alguns dias. Na próxima semana fica o desafio, a proposta, o convite para virem até às nossas redes sociais para se inscreverem então neste evento de dia 24 de maio, edificação do Quadro Nacional de Certificação em Cibersegurança com o Vasco Vaz. Sabem que estamos sempre, pelas redes sociais, estamos sempre ao alcance de um e-mail para aquilo que nos quiserem perguntar, para aquilo que se quiserem disponibilizar para se integrarem cada vez mais no ITSMF. Votos de continuação de uma boa tarde. Muito obrigada a todos. Fátima, muito sucesso e que tudo vá continuando a correr bem e sem incidentes, como deseja na ESPAP. Até uma próxima oportunidade. Até breve.